minha irmã Helena, morava em um casarão construído no começo do século passado. As portas e janelas eram grandes e bastante pesadas. O assoalho era todo em madeira maciça, de acordo com a engenharia da época em que foi construído. Seu interior abrigava cômodos bastante espaçosos, todos com o pé direito alto como era de costume nas casas antigas. Ela tinha como hobby pinturas à mão. Decorava e pintava vasos de flores e muitos outros objetos. Tinha aprendido a função com sua sogra. Alguns destes vasos eram seus preferidos, 2 deles ficavam na entrada da casa, eram verdadeiras obras de arte. Muitas pessoas já lhe haviam feito várias ofertas de compra pelos 2 vasos, porém ela recusava-se a vender, por serem peças de grande valor sentimental. Ela preparava-se para uma viagem. Pediu-me que durante sua ausência, eu e nossa outra irmã, ficássemos encarregadas de cuidar de sua casa. Ela ausentaria-se por 5 dias. Partiu às 3 horas do dia seguinte. Eu e Sofia, minha outra irmã, passamos em casa para buscar alguns pertences, como escova de dentes, roupas e outros itens. Assim que apanhamos nossas coisas, fomos para a casa de minha irmã Helena. Existia um grande portão de ferro na entrada da casa. Atravessamos o gramado, até chegar à porta da frente. Largamos nossas coisas dentro de casa. Sentamos na varanda para contemplar o final de tarde perfeito daquele dia. Bem próximo à porta de entrada, havia uma velha cadeira de balanço. O quarto que ficaríamos ficava no final do corredor, e sua janela dava exatamente de frente para esta varanda. A noite chegou. Jantamos e sentamos à sala para assistir televisão. De repente, ouvi um barulho de vidro estilhaçado, na janela que ficava ao lado da porta da frente. Dei um pulo do sofá, e minha irmã olhou-me com um ar amedrontado. Então cochichei ao seu ouvido. Você ouviu isso? O barulho de vidro quebrando? Sim, será que foi alguma janela? As 2 levantaram-se e foram até a porta da frente, saíram na varanda e examinaram todas as janelas, e surpreendentemente estavam todas intactas. Achei que poderia ter sido algum moleque jogando bola, disse Maria. De fato, parecia estranho ouvir nitidamente um barulho como aquele, sem que houvesse acontecido algo. No dia seguinte, Maria acordou mais cedo e foi até a cozinha preparar o café. A casa era bastante silenciosa, ouvia-se apenas o canto dos pássaros lá fora, naquela manhã um pouco chuvosa. Então, enquanto colocava o café na mesa, ouviu a TV ligando. Maria esboçou um sorriso, e disse em voz alta para Sofia que supunha ter acabado de ligar a TV na sala. Até que um dia você resolveu acordar mais cedo. Então foi à sala para lhe dar bom dia, mas quando chegou lá, a sala estava vazia. Maria então imaginou que sua irmã estivesse no banheiro. A mesa estava posta para o café. Como Sofia não aparecia, Maria bateu na porta do banheiro, mas ninguém lhe respondeu. Abriu então a porta, mas Sofia não estava lá. Foi até o quarto onde as 2 dormiam, e para sua surpresa, Sofia estava dormindo na mesma posição em que se encontrava na cama quando Maria deixou o quarto em direção à cozinha para preparar o café. Maria retornou à sala e teve outra surpresa. A TV agora estava desligada. Seu coração estava acelerado, voltou ao quarto e chamou Sofia. Maria relatou-lhe o que aconteceu. Sofia ficou receosa, mas deveriam permanecer ali conforme havia combinado com Helena. Passou-se um dia. E na noite seguinte, quando Maria preparava-se para ir dormir, Sofia, ainda sentada na sala olhando TV, ouviu nitidamente tocarem na maçaneta da porta da frente. Desta vez ficaram com medo de abrir a porta e irem até a varanda. Permaneceram caladas olhando-se sem esboçar movimento algum. Sofia pretendia ficar na sala por mais tempo, mas diante do que havia ocorrido resolveu ir para o quarto com sua irmã Maria. Fizeram uma prece e deitaram-se logo em seguida. Com a luz apagada ainda conversaram por algum tempo. Passou-se quase meia hora. Já no silêncio, ambas começaram a ouvir passos pesados da porta da sala em direção ao corredor que levava aos quartos.
As duas estavam acordadas, porém uma achava que a outra já dormia. Então permaneciam caladas, com muito medo, apenas ouvindo os passos que aproximavam-se cada vez mais. Como a casa era antiga, as portas tanto internas quanto externas abriam dos dois lados, e o interruptor da luz ficava no alto junto à lâmpada, bem em cima da cama de Maria. Para acioná-lo e ligar, era necessário puxar uma vez para baixo uma correntinha prateada, e para desligar, puxar novamente. De repente os passos pararam na frente da porta. Maria suava frio, sem saber o que fazer, perguntou se Sofia estava acordada. Sofia respondeu dizendo que sim. Então Maria lhe perguntou: Está ouvindo este barulho de passos no corredor? Ela respondeu que sim. Foi quando algo mais apavorante aconteceu. A porta abriu-se repentinamente para os dois lados. Porém era somente o barulho, pois ela continuava fechada. Sofia, então apavorada, pedia que Maria acendesse a luz rápido, mas ela se negava, com medo de que algo fosse lhe agarrar. Então, depois de relutar por um instante, levantou-se na cama e puxou a correntinha acendendo a luz. Olharam todos os cantos do quarto, mas não havia nada ali. Sofia estava tão assustada que cogitava voltar para sua casa àquela hora da noite mesmo, mas Maria pediu que ficasse calma. Apesar de todo o medo que também sentia, tinha certeza de que tudo ficaria bem. Sofia recusava-se a deixar Maria apagar novamente a luz, e acabaram por adormecer com a luz ligada naquela noite. No dia seguinte, receberam a visita de tia Verônica. Ela veio checar se estava tudo bem por ali, já que sabia que Helena tinha viajado e que deixaria as irmãs tomando conta da casa. As duas lhe contaram o que havia acontecido noite passada. Sentaram-se todas na varanda, tomavam chá. Sofia olhava para todos os lados incessantemente, como se a qualquer momento fosse ver algo. O medo lhe dominava. Tia Verônica decidiu ficar na casa e dormir ali aquela noite, para que Sofia e Maria sentissem-se mais seguras. A verdade é que tia Verônica conhecia bem o lugar. Moradora daquela pequena cidade, já havia ouvido várias histórias referentes àquela casa. Mas preferiu não falar nada para não assustar mais ainda as duas irmãs. Diante do apelo incessante de Sofia para que ficasse, ela então aceitou-lhes fazer companhia até que Helena retornasse de sua viagem. Passava das 5 da tarde, o céu estava com um aspecto que não costumava ser comum. Já dentro de casa, na sala, tia Verônica comentou: Muito curioso o aspecto do céu hoje. Olhavam admiradas para fora. Sofia resolveu ir tomar um banho para que não precisasse ausentar-se de perto de ninguém à noite. Maria foi até a cozinha preparar a janta, alguns minutos depois. Tia Verônica estava olhando alguns livros dispostos na estante da sala. Foi quando virou-se e viu nitidamente uma mancha subir do chão ao teto, bem ao lado da janela, até transformar-se em um vulto escuro. Ela sentiu um grande pavor. Suava frio. Sentindo-se tonta, enxergou ainda com o canto dos olhos, o vulto movendo-se a poucos metros de distância até sair em direção à poltrona que ficava próximo à porta do corredor, e desaparecer. De repente ouviram os gritos de Sofia vindo do banheiro. Ela não conseguia abrir a porta. A maçaneta estava emperrada. Ela batia desesperadamente na porta. Sua tia e irmã, ouvindo seus gritos, correram até lá. E como em um passe de mágicas, tia Verônica conseguiu abrir a porta na primeira tentativa. Sofia explicou-lhes que sentia algo se mexer dentro do banheiro enquanto tomava banho. Quando terminou, pôs a mão na maçaneta para abrir a porta, mas a mesma estava emperrada, e não abria. Tia Verônica não lhes contou o que havia visto na sala. 2 dias depois deste episódio, Helena retornou para casa. Assim que chegou, Sofia contou-lhe o que aconteceu na casa durante sua ausência, dizendo que ela deveria chamar um padre para benzê-la. Helena, como você consegue morar aqui? Você já presenciou alguma coisa? Ela disse que estava pensando em mudar-se, pois sentia uma presença negativa na casa. Cruz credo. Nunca mais quero ficar aqui outra vez, disse Sofia. Ela sentia-se aliviada por saber que não precisaria mais permanecer naquele lugar.
e então poderia voltar para sua casa. Assim todas despediram-se de Helena e foram embora. Se você gostou da história, peço que não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Compartilhe e comente. Caso prefira, envie-nos um relato para o e-mail na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo.